Vamos lá, vai começar a gravação, então. Já começou a gravação. Boa tarde a todas e todos, tá? Eu não vou ser muito formal, como sempre. A gente está gravando somente como forma de termos esse material para a nossa consulta. E talvez a gente venha publicar, ou seja, quem está assistindo, já está assistindo sabendo que há uma informalidade toda na coisa. A gente está na nossa segunda reunião das atividades do Grupo de Estudos e Pesquisas em Democracia, Ecologias e Cotidianos Escolares do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Sorocaba. Eu sou Rodrigo Barques, sou o coordenador dessa coisa toda, ou tento ser, tá? E essa atividade, ela é uma atividade semestral. Nós vamos ter uma série de convidadas e convidados que são pesquisadores, pesquisadoras, pensadores e pensadoras que justamente que são influência e que são lidas e lidos pelas atividades e pelos estudantes e por esse próprio coordenador de grupo aqui que vocês estão ouvindo agora. Hoje nós temos a presença da nossa querida Paula Correia Henning, que não vou apresentar aqui, porque como ela é uma reunião fechada, então os meus estudantes receberam todas as informações sobre a Paulinha e também os estudantes dela conhecem ela de cor e salteado, tá? Caso venha a ser publicado no YouTube, daí a gente põe a descrição ali no YouTube também. Mas, de uma forma geral, a Paula, ela é professora dos dois programas na FURG, tá? Programa de pós-graduação em Educação Ambiental e programa de pós-graduação em Educação em Ciências, do qual eu fui supervisionado no meu pós-doutorado, que fiz entre 2020 e 2022, tá? Tenho um carinho enorme pela Paula, conheci a Paula, eu sempre começo, Paula, contando como eu conheci as convidadas e convidados. A Paula sempre foi lida por mim. Eu fiz a minha pós-graduação no mestrado com Marcos Reigotta, já estudava educação ambiental na minha graduação, e a Paula sempre foi referência nas minhas leituras. Mas eu conheci pessoalmente a Paula quando eu estive lá na FURG, a convite do professor Carlos Machado, participando de duas bancas dele, e a Paulinha veio para mim: você é o Rodrigo? Eu falei: meu santo, eu acabei defendendo o doutorado, como assim que as pessoas me conhecem já, né? Aquela coisa toda. E desde então a gente estabeleceu um contato, uma parceria espetacular. Ela me recebeu muito bem ali na FURG, mesmo que virtualmente, porque eu fiz o meu pós-doc durante a pandemia, mas eu fui bem recebido pelo GCAF, que é o grupo dela. E, Paulo, você fala também sobre o GCAF um pouco, fique à vontade. Fui super bem recebido, fiz o meu pós-doutorado lá, participo sempre que eu posso até hoje das conversas, dei uma disciplina eletiva na FURG, e eu sempre recomendo como uma das grandes referências em educação ambiental e também nos estudos Foucaultianos no Brasil, aos estudos realizados no âmbito do GCAF da FURG, tá? Por isso vocês são referência para a gente, por isso eu quero que o nosso grupo tenha parceria com o grupo da Paula Henning. Eu já mandei estudantes estudarem com a Paula Henning, é o caso do Jonathan, que eu acho que não sei se está aqui hoje, e é uma alegria muito grande, mais uma vez, receber a Paula aqui na Uniso, visto que ela já participou em um evento da filosofia, né, Paula? Acho que foi há uns 2 anos atrás, e, logicamente, eu vou convidar ela mais vezes para vir conversar conosco. Paulinha, a palavra é sua, obrigado mais uma vez, tá? Os meus estudantes são seus, tudo bem? Lembre-se que é mais uma conversa que nós vamos ter com você, mas você estabelece a dinâmica como você quiser, tá? E lembrando que a Paulinha vai ficar só até 6h30 aqui, então deixa eu ficar quieto também. Tá bem, tá bem. Um pouquinho depois das 6h30 pode vir o Rodrigo. Até umas 20 para 7 consigo ficar. Deixa eu dar... Você manda. Por vocês. Só porque tenho sala de aula depois, né? Mas deixa eu dar uma super boa tarde aí para os colegas que estão. Fico muito feliz de ver esse grupo aqui composto. Quando o Rodrigo disse que me lia, quando eu perguntei para ele se ele era Rodrigo Barque, é justamente porque eu também li o Rodrigo. Essas coisas acadêmicas, elas são muito engraçadas, né? Porque é meio solitário, quando a gente vê o nosso autor está nos lendo e a gente nem sabe, né? Mas eu fico muito feliz de poder estar aqui.
tive uma alegria enorme em receber o Rodrigo na FURG para fazer o pós-doc. Eu recebi na FURG depois dos tempos virtuais, ele é meio estranho, mas a gente recebia toda semana pelo online e tinha o Rodrigo próximo de nós, sempre foi uma referência para o grupo no campo da educação ambiental, especialmente nas discussões que ele faz. E para quem é do campo da educação ambiental, sabe o quanto é difícil a gente encontrar colegas que trabalham na mesma perspectiva que nós, na forma como a gente entende o campo da educação ambiental, a forma como a gente olha o conceito de natureza, as discussões aí a respeito desses discursos tão caros e dados como verdadeiros, do cuidado ecológico. O que é cuidado ecológico para nós? Que vinculações e que relações nós estabelecemos entre o humano, ambiente, natureza e etc., né? Então, fico feliz de estar aqui, poder conhecer um pouquinho o grupo do Rodrigo, que já vem há bastante tempo trabalhando no campo da pesquisa e da pós-graduação, então a gente está muito feliz em estar aqui. Nós somos mais de um aqui, como diz o Deleuze e o Guattari, né? Nós éramos 2, então já éramos muita gente, e hoje a gente tem alguns colegas aqui também. Eu sugeriria que a gente fizesse uma apresentação breve. Eu sei que vocês se conhecem, mas a gente está se conhecendo agora, muitos de vocês. Estou vendo aí uns rostos muito simpáticos, muito sorridentes, né? Davi, Marcelo, Vinícius, então os colegas que estão com a Érica, Maria Raniedia, depois vai me dizer direitinho se é esse nome certinho, e os rostinhos conhecidos, dos que eu tô vendo, tá? Que estão abertos aqui para mim, os rostinhos conhecidos que são aqui gecafianas, como eu e como o Rodrigo, a Isabel e a Vanessa. Então, eu acho que a gente pode fazer uma rodada bem breve de apresentação, para a gente poder quebrar o nosso clima aqui do online, deixar ele mais ameno, e dizer para vocês assim, que o nosso grupo, a minha ideia é apresentar o grupo para vocês e os tipos de pesquisa que a gente realiza aqui, e poder contar também com os colegas que estão aí, que vão estar se apresentando também junto comigo, apresentando um pouco das suas pesquisas. Foi isso que a gente pensou para hoje. Então, a gente pode também dando outros contornos de acordo com o interesse de vocês também e com aquilo que vocês querem, daquilo que a gente pode contribuir nos trabalhos de vocês e vocês nos nossos. Então, eu sou Paula Henning, sou responsável pelo grupo, junto com a professora Gisele Silva, a Gisa, que é minha colega aqui da Universidade Federal do Rio Grande, então, no finzinho, no iniciozinho do Brasil, e estamos aqui, trabalhamos diretamente com o campo da educação ambiental, trabalho com o programa de educação ambiental também aqui, que a gente tem muito orgulho de dizer, que é o único programa brasileiro de educação ambiental, é o nosso da FURG, e temos trabalhado especificamente, esse é o nosso foco de estudos dentro do grupo, com Foucault e com as filosofias da diferença, né? Mas tem um carro-chefe para nós, que é Michel Foucault, e é um pouco disso que a gente vai falar hoje com vocês. Não é somente ele, mas com certeza ele é o autor mais utilizado por nós dentro do grupo. Eu trabalho na FURG desde 2008 e o grupo é constituído desde então, desde 2008, quando eu entrei na universidade, já me convidaram para participar do programa de pós-graduação em educação ambiental. Eu entrei em julho e em agosto eu já estava no programa. Então, a partir dali, eu comecei a organizar todas as questões necessárias mesmo de fortalecimento, que eram as orientações bastante distintas do que a gente tem hoje, também aí lá se vão 16, 17 anos, né? Então, naquele momento, os grupos de pesquisa estavam começando o seu fortalecimento no Brasil. Foi a partir dos anos 2000 que a gente teve essa organização da pós-graduação a partir do fortalecimento de grupos de pesquisa. E isso é uma coisa que eu gosto de dizer, assim, é algo muito importante para nós. Eu fiz o meu estágio de pós-doutorado na Espanha, e lá eles não têm isso. Foi uma das coisas que eu senti muita falta, porque quando um grupo efetivamente funciona, ele é muito bom para o orientando, evidentemente para o orientador, é claro, mas ele é muito bom para o orientando, porque tem um conjunto de colegas que se une sob um objetivo principal, um objetivo que é comum a todos. E é isso que a gente tenta fazer no grupo de pesquisa. Eu aprendi isso na prática, porque eu não tinha grupo de pesquisa consolidado e efetivo no meu doutorado. Foi algo que paulatinamente foi se fortalecendo no Brasil, então eu fui aprendendo na prática e com uma colega que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande aqui da universidade, que é a Paula Ribeiro, que tem um grupo de pesquisa bem mais antigo do que o meu, que é o GESE, que é o Gênero e Sexualidade na Escola.
e que foi me ensinando a fazer um grupo de pesquisa, a pensar como é que a gente consolida. Eu sabia estudar Foucault, mas o que, que a gente fazia? Então, eu estava recebendo alunos de mestrado e doutorado. Como é que a gente consolidava isso enquanto um grupo de pesquisa? Isso começou lá em 2008 e a gente foi se fortalecendo aí, como o Rodrigo diz, acho que a gente tem uns bons seguidores, no sentido assim, que para mim é uma honra ter vocês como seguidores aqui, mas de coisas que a gente tem feito no sentido de pesquisa e que talvez tenha algum sentido para algumas pessoas. E se tiver algum sentido para algumas pessoas, nós já estamos felizes, né? Que faça eco em algumas vidas. A gente não está aqui para fazer uma revolução na academia no sentido macro, mas pensar junto com Foucault nessas pequenas revoltas diárias, que é o que a gente tem tentado fazer aí por dentro do grupo. Então, eu vou passar para as colegas aqui do GCAF, para elas poderem se apresentar, para vocês conhecerem um pouquinho os colegas que estão aqui. Tem alguns que vão chegar um pouquinho depois, porque estão saindo da escola, né? E aí, quando terminarem o seu trabalho, vão para casa e aí entram, vão chegar mais no finzinho, mas vão chegar um pouquinho mais adiante aí para poder estar com a gente, tá? Eu tô vendo a Isabel agora nesse momento, vou passar para a Isabel e os gecafianos aí vão se preparando para falar. Esqueci de dizer a sigla, que é muito importante antes de passar para a Isabel, né? O GECAF é o Grupo de Estudos em Educação, Cultura, Ambiente e Filosofia, que é especialmente com isso que a gente trabalha, que é o que eu vou apresentar em seguidinha para vocês. Isabel. Olá, boa tarde a todos e a todas. Obrigada pelo convite. Eu sou aluna de doutorado, orientada pela Paulinha. Fui aluna do Rodrigo, quando o Rodrigo estava fazendo aqui o pós-doc dele, no meu primeiro semestre no programa de pós-graduação em Educação em Ciências. Então, eu fiz uma disciplina lá com o Rodrigo. E é um prazer, então, estar aqui com vocês, apresentando o nosso grupo. E daqui a um pouquinho, então, eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado. Eu não sei se eu consigo. A Thalia que abriu a câmera aí, pode falar. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Thalia, eu sou orientanda da professora Paula no mestrado pelo PPGEC, Programa de Pós-Graduação em Ciências. Não conheci o Rodrigo ainda pessoalmente, mas conheci através do grupo, nos encontros. E eu estou no GCAF faz um tempinho já, né, Paula? E eu estou muito feliz de estar aqui. Daqui a pouquinho também, como a Isabel falou, vou apresentar um pouco da minha pesquisa. Oi, amor. Vanessinha. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Peraí, eu tô. Ah, tu tá falando duas vezes. É que a Vanessa é ótima, ela fala duas vezes. Perdão, não consegui desinstalar ali. Boa tarde a todos. É que tá uma chuvarada aqui em Rio Grande e eu tô em luta com a internet. Meu nome é Vanessa Martirene, sou graduanda da Pedagogia, bolsista da Paula. Bem, vocês estão me escutando duas vezes? Duas vezes. Às vezes. Só às vezes. Então, deu, agora não vai escutar mais. Sou bolsista da iniciação científica no grupo do GCAF. Uma honra para mim, né, fazer parte desse grupo. Né? A Giza e a Paula são grandes orientadoras, pesquisadoras, né, e amigas com o grupo. Eu aprendo todos os dias com elas. E eu agarrei a Paula pelas orelhas, né, desde a graduação, como diz o nosso amigo, né, o professor Leonardo Dornelles. E aprendo todos os dias e é uma honra fazer parte do GCAF. Obrigada, Paula. Estou vendo aqui a Cibele, a Diele. Se tiverem por aí, gurias, se apresentem. E eu não consigo ver as outras câmeras, então se tiver mais alguém do GCAF que queira se apresentar, só abre o microfone aí para falar. Oi, tá uma loucura essa chuva aqui, aí eu tô com a câmera desligada, porque senão fica todo mundo travando, a internet tá bem ruim. Mas eu sou Cibele, eu ingressei agora no mestrado, né, na última seleção, mas eu pude fazer o meu TCC com a prof, né, a Paulinha, ela me orientou, e a ideia agora é dar uma continuada, né, nos resultados do TCC na dissertação. E acho que era isso. Muito bem, Diele, tá por aí?
talvez a Jelly não consiga falar. Eu não sei se tem mais alguém, eu não consigo ver mesmo aqui os outros. Eu estou, Paulinha, Josi. A Josi tá isso. Tá. Josi, tá, não tinha te visto. Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Josiane, sou orientanda da Paulinha no mestrado, já na reta final, agora dia 3 de abril defendo, e sou professora do município aqui na rede municipal da cidade do Rio Grande, em escola pública, né? Trabalho com as infâncias. Que ótimo. Obrigada, Josi. Mais alguém aí, gurias, que eu não esteja vendo? E aí, se os colegas aí do grupo do Rodrigo quiserem se apresentar para a gente ter ideia, assim, eu não sei se todos estão no mestrado, se tem alunos da graduação, se tem do doutorado também. Se vocês fiquem à vontade, para quem queira abrir o microfone e falar. Quer que eu faça a sequência, Paula, de acordo com a minha visualização aqui? Talvez só a Érica não possa falar, porque a Érica está com as crianças dela em terapia, mas, bom, não sei, talvez ela consiga falar também mais tarde. Vou começar, então, pela minha sequência. Davi? Não sei se a Érica queria falar, que ela abriu o microfone. Não, né? Tá bom. Boa tarde, é uma alegria estar com vocês, né? Professora Paula, que eu conheço indiretamente há alguns anos, já que eu fui aluno do mestrado com o Rodrigo, agora estou no segundo ano do doutorado, né? Então, com certeza, é uma alegria esses encontros um pouco mais próximos, né? Porque pelo texto a gente já se encontra, né? Eu sou professor de educação básica, de educação pública, desde 2010, e tenho estudado a questão dos cotidianos escolares, a educação básica, principalmente a partir de conceitos como obediência, desobediência, insubmissão, tentando dialogar com Foucault, Paulo Freire, Erich Fromm, e também os filósofos da diferença, um pouquinho, com a Nilda Alves, com a professora Paula também, e outros. É isso. Obrigado, legal estar com vocês aqui, uma alegria. Vou lá. Paula, a gente tem um grupo que tem os mestrandos, os doutorandos, alunos da graduação e os convidados também, que são professores da rede, que também estão participando do grupo, tá? Mas não são diretamente ligados à pós ainda. Marcelo. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marcelo Lopes da Fonseca, eu sou professor da rede pública aqui de Sorocaba, professor da disciplina de ciências. Eu fiz o meu mestrado aí em Sorocaba, na Uniso, né? E terminei o meu mestrado. Minha intencionalidade é iniciar o doutorado assim que possível. Faço parte desse grupo de estudo como um membro convidado. E eu tenho a minha linha de pesquisa foi sobre o currículo, né, e a questão do governamento, né, sobre a questão da ideologia e também sobre as práticas curriculares e as formas como a gente é submetido a essas práticas curriculares. E agradeço bastante a oportunidade de estar aqui com vocês. E é um prazer, tá? Muito obrigado, passo a palavra. Obrigado, Marcelo. Helena também Rodrigo, não é aluna minha. Tá? Você... Oi. Vai, Érica. Rodrigo, se você me permitisse, como eu estou nesse tempinho, eu já falo, tá bom? Pode ser? Boa tarde a todos e todas. Eu sou Érica, eu estou no Centro de Ecoterapia, que tem 2 filhos no transtorno espectro autista, então tenho até que falar baixinho por conta dos cavalos. Eu sou doutoranda em educação, né? Ingressei nesse ano, concluí o mestrado no ano passado, sou orientanda do professor Rodrigo, e o meu projeto de pesquisa, né, a minha pesquisa no ano passado foi transtorno do espectro autista com os cotidianos escolares, trazendo um pouco da vivência de mãe professora de estudantes dentro do espectro. E espero dar continuidade na pesquisa, falando agora das mães professoras, né, fazendo um trabalho de narrativas, né, de conversas. Então, é isso, que eu já tenho que voltar. Obrigada, uma boa tarde para vocês.
A Érica quer usar o conceito de diferença do Deleuze, Paula. Ou seja, nós temos, possivelmente, nós tenhamos que negociar com a Paula Henning aqui, talvez um dia aí, Érica. Helena? Boa tarde a todos. Sou Helena, sou aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Uniso. Sou professora de arte e história e a minha pesquisa ela une essas duas áreas. Discutir, né, junto com a arte e a história, o fazer uma educação estética em história com o auxílio das linguagens artísticas. Helena, que é aluna que é orientanda do Roger, Paula, que é outro professor do programa que também participa. Portanto, Roger. Olá, professora Paula, GDS, boa tarde, consegui entrar, né, tem essas artimanhas da informática, perdão pelo atraso. Professora Paula, é muito bom estar com você de novo, já de encontros anteriores, não me lembro se ano passado, né, já pude acompanhar uma fala tua, e seguindo os trabalhos aqui no GDS, né, eu não vou me estender muito, a Helena acabou de falar, tenho o prazer de orientá-la e estar junto aqui dos demais, né, trabalhar com o Rodrigo já de alguns anos, e aguardamos aqui pela professora Paula. Obrigado, Roger. Rani. Boa tarde para todos, primeiramente o GDS. Eu acredito que a Paula foi realmente um dia, o professor Rodrigo Barques chamou o nosso grupo em uma sala lá na Uniso, e nós ouvimos um pouco o trabalho dela aí dentro das suas pesquisas, né? Voltado para a filosofia. Eu me recordo que eu era a única aluna de filosofia ainda, e você ainda fez um comentário, falou, só você é guerreira. Eu me chamo Maria Raniedja. É meio difícil de falar, mas eu ainda estou terminando já, né, professor Rodrigo? Ainda estou terminando a minha graduação em filosofia. Fui convidado pelo meu professor, que ainda continua sendo meu professor lá na filosofia, e eu estou me maravilhando com tudo que tenho aprendido, né? Até porque também estou pegando um pouco de tudo isso para fazer no meu TCC, que é voltado para jovens e adultos, né? Que é do SEJA ou do EJA. É isso. Fiz a Rani estudar Spinoza, Paula, imagine. Vanessa? Está sem microfone, Vanessa. O microfone. Oi, aí. Agora abriu. Eu sou a Vanessa, sou professora da Rede Municipal de Sorocaba. Fiz meu mestrado na Uniso, era aluna do professor Marcos Reigota e da professora Alda, né? Então, estou continuando esse caminho na educação ambiental. Obrigado, Vanessa. Vinícius. Dá para me ouvir? Dá. Boa tarde a todas, todos. Eu sou Vinícius, eu sou psicólogo, fenomenólogo, sou professor da universidade aqui de Sorocaba, a Unip, do curso de psicologia. Sou orientando do Rodrigo no programa de pós-graduação, fazendo mestrado, e eu estou fazendo um trabalho teórico, epistemológico, acerca do conceito de cuidado com os cotidianos escolares. Obrigado, Vinícius. Deixa eu ver. Rogéria. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigada, professora, pela disponibilidade em compartilhar, né, com a gente. Eu sou a Rogéria, sou supervisora de ensino aqui no município, sou doutoranda, e estou participando do grupo há uns 2 anos, aproximadamente. Tem sido uma honra e um prazer enorme estar aqui nessa partilha e construção do saber. Muito obrigada. Rogéria é uma doutoranda da UFSCar, mas que não larga a gente, Paula. Gosto muito. Morgana. Boa tarde a todos. Está dando para ouvir? Sim. É um prazer imenso tê-la aqui, professora Paula. Eu sou Morgana,
Estou terminando o mestrado aqui também na Uniso. A minha área, além de ser também funcionária pública daqui da cidade de Sorocaba, e a minha pesquisa vem falando sobre a comunicação entre professores e alunos surdos e como acontece as abordagens comunicacionais entre essas duas segmentações. Obrigado, Michele. Morgana, que é aluna do professor Guilherme, profeta aqui na Uniso. Michele, vamos lá? Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Michele, sou orientanda do professor Rodrigo, sou doutoranda em educação e a minha pesquisa é sobre os cotidianos escolares, como que o neoliberalismo influencia a educação especial dentro da creche. Eu sou professora de creche há 17 anos. Obrigado, Michele. Vamos lá, temos mais 3. Daniele? Boa tarde a todos. Eu sou Daniele, sou diretora de escola aqui da rede municipal. Ingressei agora há dias no mestrado, né? Sou orientanda do Rodrigo, e é um prazer estar com vocês. Obrigado, Daniele. Sônia? Boa tarde, meu nome é Sônia, sou orientadora pedagógica aqui da Rede Municipal de Sorocaba. Entrei esse ano também no mestrado, o Rodrigo é meu professor orientador, e um prazer conhecê-la, professora, né? Espero que a gente tenha um bom momento aqui, e estou ansiosa aí para ver, na verdade, como que eu vou definir aí assim, o tema da minha pesquisa, né? Eu já tenho uma ideia a respeito, né, do que eu vou fazer, mas ainda a gente precisa fazer uma delimitação, né, para poder continuar. Mas em resumo, seria mais ou menos pensar aí a questão da consciência e da autonomia, né, dos professores, né, e como isso impacta aí a prática pedagógica nas escolas. Obrigado, Sônia. E Felipe? Oi, boa tarde, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver. Peço desculpas pelo áudio também, eu estou no trabalho agora no shopping. Mas eu me chamo Felipe, eu sou da graduação em Filosofia na Uniso, estou no meu 3º semestre, um semestre antes de começar o meu estágio, e faz um semestre também que eu estou no grupo G10, e está sendo uma experiência muito boa, espero continuar por bastante tempo ainda, e peço perdão que não vou poder deixar a minha imagem ligada, porque eu vou ficar andando pelo shopping, mas vou estar de ouvidos atentos para prestar atenção, e é isso, muito obrigado a todos, e é um prazer estar aqui mais uma vez. Só justificar, tá? O Felipe ele é funcionário do shopping, viu, Paula? Ele é meu aluno de iniciação científica. Ele não está passeando, não. A Paula tá aí, tá. Paula, é isso. Todos se apresentaram? Somos nós. Ah, então tá bom, então tá legal. Acho que é bom que aí a gente conhece, tem noção das pesquisas que vocês estão fazendo, né? Para tentar falar algumas coisas mais próximas, né? Assim, o que for possível, aproximar do que a gente também discute por aqui. Eu fiz uma apresentação assim com blocos de pesquisa para poder mostrar diferentes blocos de pesquisa que a gente desenvolve no GCAF. Eu acho que eu vou fazer esse compartilhamento, Rodrigo, pode ser? Eu vou ver se eu consigo. Aqui diz um compartilhar, deve ser por aqui. Compartilhar, isso. Vamos lá. Será que é tela, é janela? O que é? Deixa eu ver aqui, deixa eu só abrir aqui também, só para dar uma... Janela. Você vai, põe na tela janela guia, isso. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se aparece para vocês. Apareceu. Que tá trocando os slides? Está.
que o Teams ele é meio danado. Só que não está em tela inteira, Paula. Só que eu consigo ler. Eu não sei se você, quando for colocar em tela inteira, se vai travar ou não pelo Teams, tá? Se você quiser testar. Eu posso também colocar em PDF, se preferir. Eu vou tentar colocar. Vamos ver. O que for melhor, Paula, para você. Deu? Não, o Teams. Não, deu. Tá. Então eu vou tentar assim, ó, não me passar muito para poder ouvir vocês também. Vou fazer alguns comentários assim, tem uma apresentação que como é que eu vou dizer? A gente sistematizou diferentes pesquisas que a gente tem discutido no grupo, tá? Que o grupo tem levado adiante, como eu disse para vocês, GCAF Grupo de Estudos em Educação, Cultura, Ambiente e Filosofia. Então, a gente tem vários temas. É importante dizer isso, o que nos une especificamente são as filosofias da diferença e, mais fortemente, Foucault, tá? É claro que a gente tem também colegas que não usam, vamos dizer assim, não é com... até posso dizer assim, não usam especificamente ou mais fortemente Foucault, usam, por exemplo, Deleuze, Guattari, mas todos vinculados à filosofia da diferença. E na maioria dos casos, o Foucault é o carro-chefe das pesquisas, né? Então, eu intitulei assim, né, Pesquisas com Foucault, para poder pensar com vocês o que a gente tem desenvolvido, pesquisas que nós temos levado adiante para pensar a intersecção entre educação e filosofia por dentro do campo educacional. E eu trabalho no programa de educação ambiental e no programa de educação em ciências também, os dois têm mestrado e doutorado. E agora, do ano passado para cá, me vinculei ao programa de educação, que é o programa aqui da nossa universidade, que só tem o mestrado e que está tentando o doutorado, tá? Então, vocês vejam que a gente tem aí uma especificidade, que é o programa de educação ambiental. Então, obrigatoriamente, os colegas que estão dentro desse programa, abrigados por ele, precisam tratar de temáticas concernentes ao campo da educação ambiental. Tem o programa de educação em ciências, em que a nossa linha de pesquisa é sobre discursos e produção de subjetividades. Então, tem que fazer relações especificamente com o campo da educação em ciências, ainda que ele seja extremamente alargado, a ideia de educação em ciências que a gente tem, mas precisa tratar dessas discussões. E tem o programa de educação, que eu estou vinculada à linha de culturas. Então, vocês vejam que elas se comunicam, mas com as suas especificidades. Então, pensando assim, como é que a gente pode organizar para falar do GCAF, eu selecionei blocos em que essas pesquisas vêm sendo desenvolvidas. Ora num programa, ora em outro, mas blocos de temas importantes dentro do nosso grupo, tá? Eu vou passar por algum deles, eu vou tentar... Vamos ver, nós vamos até às 6h30. Eu vou tentar falar 20, no máximo 30 minutos, para poder abrir, para a gente poder conversar, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, né, o nosso grupo ele é constituído, a partir de 2008 ele é constituído e a partir de 2009 ele é vinculado ao diretório de pesquisa do CNPq, né? Então, como a gente disse, é muito importante, e eu fico muito feliz que os colegas, alguns, né, do nosso grupo, puderam estar aqui, porque a gente não fala sozinho quando fala do grupo de pesquisa. Um grupo de pesquisa não é feito só pelo orientador, de jeito nenhum, né? A gente até sabe que existem grupos de pesquisas que são somente cadastrados lá no diretório do CNPq, mais por uma exigência da pós-graduação, exigência da CAPES, etc. Mas quando a gente vai para as bancas, né, de mestrado, de doutorado, a gente percebe quando o orientando ele tem um fortalecimento num grupo de pesquisa. A gente percebe que aquilo ali é pensado coletivamente. A cada momento a gente tem encontros sistemáticos quinzenais aqui no nosso grupo. E isso é discutido, os temas estão sempre sendo levados para dentro do grupo de pesquisa para que a gente pense aquela temática junto com o colega. O nosso grupo, em geral, ele escolhe um livro de algum dos filósofos da diferença, muitas, vamos dizer assim, que 80% das vezes a gente escolhe livro do Foucault, mas pode ser do Foucault, pode ser do Deleuze, pode ser do Guattari, pode ser do Nietzsche, são os autores que costumam estar no grupo de pesquisa mais fortemente trabalhados. E à medida que a gente vai discutindo aqueles textos, aquele livro em específico, em geral é um livro por semestre, os colegas vão sendo convidados a apresentar aqueles textos fazendo o vínculo com seus trabalhos de pesquisa. Então, o que desse, por exemplo, esse semestre vai ser Segurança, Território e População, né? Um curso do Foucault lá de 1978,
em que ele começa mais fortemente as discussões sobre biopolítica, né? O poder e biopoder, um poder sobre a vida, sobre o governo das populações. E à medida que a gente vai selecionando os textos ali para discutir, a ideia é que o colega consiga colocar aquilo em movimento na sua pesquisa. Primeiro, dúvidas que teve, é um momento, e eu acho que um grupo de pesquisa precisa ser feito assim, é um momento em que a gente não pode ter vergonha de fazer as perguntas, né? Eu costumo dizer para os colegas que iniciam no nosso grupo, quem trabalha com Foucault, vocês imaginam, nós temos alunos ali de mestrado, alunos de doutorado, que já sabem, decor e salteado, o que é poder para Foucault, que é um conceito inicial do autor, né? Mas nós temos também colegas que têm interesse em estudar o autor e estão chegando. É momento de se perguntar isso. Eu sempre digo, isso é inclusive uma experiência para aqueles que já estão há mais tempo no referencial, para inclusive dizer, chegou um aluno lá de iniciação científica, leu o texto, não entendeu, não está conseguindo conceituar poder, porque o conceito de poder em Foucault tu não conceitua com um artigo, né, ou com um capítulo de livro, precisa de muita e muita leitura para tu conseguir chegar numa conceituação de poder em Foucault. É momento daquele aluno lá do doutorado, aquele aluno do final do mestrado, que já vem estudando o autor, poder conceituar para aquele colega que está chegando. Então, aquilo é uma experiência, tanto para aquele colega que está chegando, que está começando a ler aquele referencial e ainda é muito difícil, quanto para aquele colega que já tem uma experiência e que tem a oportunidade de levar adiante, na forma verbal, a sua experimentação, a sua forma de entender o conceito para o autor. Então, para nós é muito importante esse momento de estudo para que a gente consiga convergir entre um colega e outro. Para mim, isso é grupo de pesquisa. É quando a gente consegue fortalecer os colegas que já estão há mais tempo, em geral a gente como orientador, que tem experiência com as pesquisas e etc., mas também aqueles colegas de mestrado e de doutorado que já vêm fazendo uma caminhada com o autor e que começam, têm a possibilidade de experimentar com os que estão chegando o compartilhamento das suas aprendizagens. Eu acho que isso talvez seja o mais bonito de um grupo de pesquisa, porque se trata de solidariedade. Nenhum de nós chegou num grupo de pesquisa sabendo os conceitos que se trabalhavam ali. Nenhum de nós nasceu sabendo o conceito de poder em Foucault. Então, como é que foi essa caminhada? Tu precisou de outras pessoas que pudessem te ajudar ali. E quando a gente tem um grupo de pessoas, um grupo de pesquisa, essas pessoas são aquelas que podem compartilhar contigo essas aprendizagens. Então, para mim é isso, se trata de solidariedade, de respeito ao outro, de cumplicidade entre as pesquisas, né? Então, ontem mesmo, que foi a defesa da Thalia, a Thalia foi minha bolsista de iniciação científica, depois foi minha aluna no trabalho de conclusão de curso e agora finalizou o mestrado. Poder escutar da Thalia que a pesquisa não foi feita sozinha, mas foi feita na coletividade do grupo, é o que me deixa mais feliz ao ver o grupo de pesquisa funcionando. Não... É claro que uma pesquisa ela não é feita somente nesses momentos de compartilhamento com o grupo de pesquisa. Existem muitos momentos solitários, de muito estudo, de muito quebrar a cabeça e não entender os conceitos, de botar ponto de interrogação, de voltar com aquela pergunta. Mas existe um momento em que a gente compartilha essas dúvidas, essas angústias, esses questionamentos teóricos e até os nossos fortalecimentos teóricos junto com aqueles colegas que a gente escolhe para compartilhar conosco. Isso é um grupo de pesquisa. Para mim, essa talvez seja a melhor definição do que é um grupo de pesquisa. Ele serve para isso. Se ele não servir para isso, para mim não tem finalidade o grupo de pesquisa. Então, o nosso grupo é essa coletividade entre os estudantes de graduação que estão chegando, são nossos alunos de iniciação científica, ou já estão há algum tempo com alunos de iniciação científica, como a Vanessa, que se apresentou aqui, e também pessoas mais experientes que fazem o mestrado, que fazem doutorado. Então, nós temos diferentes níveis de conhecimento do nosso referencial teórico dentro do grupo, como vocês devem ter também no de vocês, né? A gente tem essas diferentes temáticas, e aqui eu vou elencar alguns desses blocos que eu disse para vocês: o bloco da educação ambiental, o bloco da escola, o bloco da filosofia com crianças, né, as das subjetividades no contemporâneo. Então, diferentes blocos de pesquisas que a gente desenvolve. Hoje, nós somos 14 pesquisadores, são 7 de universidades do Rio Grande do Sul, 7 universidades do Rio Grande do Sul,
o Uniso, junto com o Rodrigo, então o nosso colega que está em São Paulo representando o grupo, e no Pará o colega Helder, que também fez pós-doutorado, foi colega do Rodrigo na mesma época, e que é professor da Federal do Pará. Então são os colegas, são 14 pesquisadores que a gente tem, muitos desses pesquisadores, eles são colegas que fizeram o doutorado sobre o abrigo do GECAF e levaram adiante, aí continuam trabalhando conosco junto em diferentes possibilidades, né? No meu caso do Rodrigo, quando pode, aparece nas reuniões do grupo, mas a gente continua se fortalecendo em artigos científicos, em trabalhos coletivos, como esse que hoje eu estou aqui, um outro dia o Rodrigo vai e apresenta o seu trabalho para nós no GECAF. Então, eu acho que um grupo de pesquisa é também isso, fortalecimento de redes, como vocês estão fazendo agora com esse ciclo de conversas aqui, né? Nós temos 2 pós-doutorandos, né? Um que é com financiamento da FAPERGS e os 2 professores de rede pública, 3 doutorandas, 6 mestrandas e 6 graduandos, né? Que são 3 são bolsistas de iniciação científica e 8 professoras da educação básica. Esses aqui são os livros que a gente produziu do grupo, o Educação não saiu Educação ali, mas é o Educação e Filosofia, Fissuras no Pensamento com Nietzsche, Foucault, Deleuze e outros malditos, ele está pronto para baixar, depois eu vou passar isso aqui para o Rodrigo, essa apresentação, e tem o QR Code para baixar esses livros, se vocês quiserem, né? O outro que também tem QR Code é o bem de baixo, ali com a borboleta, que é Educações Ambientais no Espaço Escolar. Esse é um livro que foi feito para professores da educação pública, então de escola pública, com materiais, assim, desdobramentos de pesquisas que foram desenvolvidas a partir da educação ambiental e que a gente pensa em possibilidades de intervenção com a educação básica. Como é que se usa histórias em quadrinhos, por exemplo, do Chico Bento, que foi uma das pesquisas que a gente desenvolveu sobre o conceito de natureza, diferenciação entre rural e urbano, como é que pode-se trabalhar as histórias em quadrinhos na escola, como é que se usa literatura infantil na escola, como é que se usam diferentes reportagens de materiais midiáticos para trabalhar o campo da educação ambiental. Então, ele é um material de utilização prática para a escola, tá? E com toda, claro que como são pesquisas, com todo o embasamento teórico para sustentar esse tipo de prática por dentro do espaço escolar. O de cima ali, Educações Ambientais Possíveis, esse foi o primeiro livro do grupo, esse sim, esse é um livro que foi produzido pela editora Apres, então esse a gente não tem, a divulgação não é aberta, né? Mas os outros 2 a gente tem e a gente coloca aqui para vocês, depois se vocês quiserem, o Rodrigo passa adiante, aí vocês podem baixar pelo QR Code o material. A gente convida para vocês seguirem a nossa página no GECAF, é onde a gente tem uma produção de conteúdo bem criteriosa, a gente costuma até, não sei, né, Rodrigo, mas vou compartilhar, porque talvez para os colegas que estejam aqui pode ser interessante. A gente costuma se dividir enquanto grupo de pesquisa para a organização da produção de conteúdo, a gente costuma colocar, assim, um pesquisador responsável, cada grupo tem um pesquisador responsável, um doutorando, uma mestranda, uma doutoranda, todas mulheres, uma doutoranda, uma mestranda e um aluno de iniciação científica. Tá? E, às vezes, um professor da educação básica. Então, mais ou menos é isso o grupo. Cada mês a gente roda com esse grupo. Então, nós temos 3 equipes trabalhando. Então, de 3 em 3 meses, uma equipe nova entra. Isso é bom, porque auxilia na própria produção do conteúdo. Isso é muito legal, porque o pessoal vai atrás desses materiais. Não sobrecarrega tanto um determinado grupo. A gente faz todo o grupo funcionar e se fortalecer enquanto grupo para a construção dessa produção de conteúdo. E a gente tem tentado, e aí a responsabilidade é do pesquisador que está ali nessa equipe para fazer a revisão de todo o material e ver se ele está ok e para poder ir para o ar, né? Então a gente tem uma sistematização aí de conteúdo que vai ao ar, a gente sempre tenta colocar em determinados dias, no mesmo horário, agora nós estamos com produção 2 vezes por semana, então a gente tenta ser fiel a isso para manter os seguidores, né? Bom, eu vou passar breve por aqui, vocês devem conhecer esses rostos lindos, maravilhosos, um bigodudo, outro careca, e o outro bem bonitinho também. Então, nós temos ali o Nietzsche, nosso autor que, como vocês sabem, acredito que saibam disso, a filosofia aí do Deleuze do Guattari parte do pensamento de Nietzsche. Então, a gente
tem desenvolvido muito, desde o nascimento do grupo, o movimento que nos leva a ele é a discussão entre educação e filosofia, como é que a filosofia ela pode ser pensada como um exercício do pensamento, como um questionamento às verdades do mundo, e etc. E essa equipe aí, Nietzsche, Foucault e Deleuze, e poderia colocar aqui também o Guattari, são os autores que a gente mais utiliza para trabalhar com o conceito de filosofia. O Foucault, então, é o autor, digamos assim, base, né, dos nossos estudos, em que ele nos ensina aí a aprender a duvidar das certezas daquilo que é dado como certo, como legítimo no nosso campo de saber, então questionar o que é educação, para que ela serve, o que é a escola, o que a gente tem feito da escola hoje, para que serve a escola, por que ela continua funcionando. Talvez sejam perguntas, vocês vão ver agora em seguida ali, perguntas que são bastante perigosas, bastante pouco feitas por nós, e talvez essas perguntas, que são as que menos a gente enxerga no campo educacional, são as perguntas que nos interessam aqui, porque são aquelas que as pessoas não têm coragem de perguntar. Aquilo que Foucault, lá nos últimos escritos, vai retomando a Grécia Antiga, vai falar da parresia, né? Uma coragem de verdade, uma coragem de falar a verdade, uma fala franca. E talvez perguntas que a gente não admita fazer no campo educacional, pois são essas que a gente gostaria de fazer. Aquelas que todo mundo faz não nos interessam, mas aquelas em que a gente não tem coragem de perguntar, essas merecem o nosso estranhamento. Foi isso que Foucault nos ensinou. A gente, então, embalado aí por Nietzsche, também por Foucault, Nietzsche vai dizer isso, que só lutava com causas vencedoras, é o que a gente faz no grupo de pesquisa também. Vou dar alguns exemplos aqui quando falar das pesquisas, mas já vou dizer um aqui que vai desacomodar muitos daqueles que trabalham com a escola, né? A própria questão da obrigatoriedade escolar. O que é a obrigatoriedade escolar? E ao falar sobre isso, a gente não está dizendo que a escola não deve existir, mas a gente está dizendo por que ela existe e por que ela é obrigatória. Porque o que a gente escuta da escola é que ela é um direito de todos, ela é um direito das crianças, um direito dos jovens, mas ela não é só um direito, ela é um dever. Porque os pais irresponsáveis não têm direito de escolher se querem ou não a escola. Isso é um dever e uma obrigação dos pais. A escola é obrigatória no nosso país. Só que quando a gente escuta falar da escola obrigatória, é como se a gente estivesse levantando uma bandeira a favor da escola. Tá tudo bem, mas é melhor, é necessário a gente olhar também para isso como uma obrigação, como um dever. Por que a escola é um dever nosso? Por que é o lugar de criança, esse grande enunciado que nós temos aí, lugar de criança na escola? Por que isso se tornou tão verdadeiro sem a gente conseguir questionar? Por que o lugar de criança na escola? Essas as perguntas que a gente tem levantado no grupo, vocês vão ver aqui muitos desses questionamentos, não no sentido de dizer que não é, mas no sentido de pensar, será que a escola também não está aí para um governamento das condutas e por isso ela é obrigatória? Será que a escola também não está aí porque vai gerenciando uma determinada, um determinado conjunto de indivíduos, na forma como esses indivíduos devem ser, fazer e pensar o mundo? Então, é pensando sobre essas coisas, não no sentido de dizer que não deve existir, mas no sentido, como Nietzsche nos ensinou, que as coisas estão para além do bem e do mal. E é preciso rachar as coisas, rachar as palavras, rachar essas verdades para poder entender como é que elas se constituíram e se tornaram verdades num determinado momento histórico. Bom, eu vou um pouquinho mais rápido, tá? E aí eu quero trazer aqui brevemente para vocês algumas das nossas pesquisas com Foucault. Então, começo dizendo isso, já falei um pouco sobre isso, essa é uma citação do Foucault, está no Arqueologia do Saber. Ele vai dizer que uma das coisas que ele gostaria de fazer é sacudir a quietude com a qual a gente aceita as verdades do nosso mundo, essas formas prévias que ninguém para pensar sobre elas. Então, coisas que são inquestionáveis no nosso mundo, é preciso sacudir a quietude com a qual a gente aceita essas verdades. E é isso que a gente tem tentado fazer. Vou trazer alguns movimentos de pesquisa, então. Esse primeiro movimento, que aí tem a ver com o artigo do aquecimento global, eu acho que foi do aquecimento das biopolíticas, né, Rodrigo? Acho que foi o que a gente indicou aí como leitura para vocês. Ele entra dentro desse movimento, tá? Aí o das verdades educacionais, eu acho que foi esse que eu passei para o Rodrigo também, as verdades educacionais no Brasil e na Espanha. Eles
faz parte desse movimento aqui da educação ambiental, em que a gente tentou fazer, vou passar direto para as pesquisas, para vocês verem um pouquinho sobre elas. Vou começar com a tese de doutorado da Bárbara Garré, que foi sobre o dispositivo da educação ambiental, um conceito de Foucault, dizendo que a educação ambiental é muito mais ampla do que só um discurso, ela congrega instituições, discursos, enunciados, proposições, redes arquitetônicas que fazem com que a educação ambiental esteja bem alargada no nosso momento histórico, que não estava antes da década de 90, nós poderíamos dizer isso, que é quando se fortalece o campo da educação ambiental no nosso país, né? Então, a Bárbara analisa as capas da revista Veja, todas aquelas que têm algum endereçamento para as questões de educação ambiental, entendendo a educação ambiental como todas as discussões que, dentro desse material, como um artefato cultural, educam ambientalmente para uma forma de cuidar ou tratar o planeta. Então, a gente vai para as capas da revista Veja de 2000, agora não vou me lembrar exatamente, mas acho que é até 2014 que a Bárbara pega as capas e vai analisar o que dizem as reportagens midiáticas sobre esse material dentro da revista Veja. Então, vocês vejam aí que a gente vai trabalhar com o discurso do terror e medo pela perda do planeta, ver ali os sinais dos apocalipse, alerta global, então, a Terra no limite. São capas e materiais midiáticos, reportagens midiáticas que vão nos anunciando um fim de mundo. E aí a gente vai fazendo uma relação aí com toda a discussão do Foucault e ele vai dizer, um discurso ele não está alheio ao seu tempo. E a gente se dá conta que é só a partir de 2001, com a queda das Torres Gêmeas, que a gente vai ter, então, todo um discurso proliferante sobre fim do mundo, também atrelado às questões ambientais. Então, a gente vai fazendo essa análise do discurso a partir do Foucault e vendo como é que um discurso que aparentemente não teria nada a ver com o discurso que nós estamos trazendo, se liga e se coaduna e se fortalece para a constituição, vamos botar entre aspas, de um novo discurso, agora concatenado às questões ambientais. Depois nós temos aí jornais de ampla circulação, e aí vem as discussões aí muito fortalecidas pela discussão do meu pós-doutorado. Esse é um artigo que eu trabalhei com o aquecimento global, com as verdades do campo do aquecimento global, e como é que isso se tornava, como é que o discurso do aquecimento global aparece na mídia através de estratégias biopolíticas, de gerenciamento da população, para o controle dessas populações, chamando em auxílio aí discursos científicos, proposições e fortalecimento através da estatística de um futuro eminente de hecatombe, né? Então, um pouco disso também que a gente trabalhou aí eu trouxe alguns excertos, eu vou passar rápido por ele, porque a ideia aqui é dar um panorama geral só para vocês, das pesquisas do grupo. O Marketing Verde, tá Isabel Marques, também uma tese de doutorado, que trabalhou com materiais midiáticos, assim, que circulavam na sociedade. Foi uma coisa muito legal, um tipo de metodologia diferente que a Isabel trabalhou. Tudo que o grupo, ela pede, então, para o nosso grupo de pesquisa, que todos os materiais de marketing que o grupo, se qualquer colega do grupo tenha contato, que fotografe e mande para ela. E isso ela fez, então, um portfólio do material e ela vai fazendo a análise desse marketing verde tão forte hoje na nossa sociedade. As Histórias em Quadrinhos do Chico Bento foi uma dissertação de mestrado defendida pelo Sérgio Pinho Júnior, que discutiu, então, o discurso de natureza no Chico Bento e as relações, então, entre o campo, a diferenciação entre o natural e o concreto, construído, né, que seria relacionado ao urbano. E aí a gente vai fazer uma discussão entre rural e urbano. Que acho emblemático para a gente ver isso, como eu digo, a década de 90 é uma década proliferante para as questões ambientais. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Chico Bento foi coroado pela ONU, não foi pela ONU, foi pela Unesco, ele foi coroado como o embaixador das águas do Pantanal em 2015, mais ou menos, 2012, foi mais ou menos nessa época, e que é uma coisa muito emblemática, porque em 1983, quando nós não pensávamos ainda com toda essa força na educação ambiental, era possível o Chico Bento pegar a espingarda e pensar numa caça. Mas, em 2012, já não é mais possível. E a ideia do Chico Bento sobre natureza é de uma nostalgia, de uma natureza perdida que a gente só vai encontrar no meio natural, rural.
né? Um meio natural que só está no rural. Então, o quanto há de deslocamento discursivo de um dado momento histórico para outro na constituição dessas verdades que elas não operam sozinho. Então, eu acho que não operam sozinhas. Isso quer dizer que aquilo que a Bárbara anuncia lá como um dispositivo se concatena aqui. O discurso de natureza, o discurso de cisão entre urbano e rural vão fortalecendo o dispositivo da educação ambiental, vão fazendo com que a gente dê cara para isso que a gente chama de educação ambiental. Bom, eu vou passar aqui, eu fui tentando já fazer algumas análises, né? Vou passar, porque são os exercícios provocativos de análise que a gente vem desenvolvendo junto à educação ambiental. A gente ainda tem, um campo bastante forte que a gente desenvolveu no grupo de pesquisa, assim, eu vou dizer que até 2020, talvez com muita força no campo da educação ambiental, e agora a gente tem se mobilizado para outros temas também de pesquisa, né? Então, eu acho que só para fechar a educação ambiental, eu gostaria de ler essa citação para vocês, tá? Que é a ideia do que a gente entende por educação ambiental no grupo. Uma educação ambiental não da solução, mas do problema, da problematização, como nos ensinou Foucault. Um desejo de fuga, de provocação é instituído, ao exposto às verdades educacionais, aos modos clichês de vida verde. A educação ambiental pode ser diferentes coisas, e nisso está a sua potência. Ela pode ser, como muitas vezes se apresenta na escola, a transversalidade que ensina como se comportar. Ela pode ser tomada como uma solução para os problemas ambientais. Ela pode ser uma infinidade de coisas. Mas ela pode ser também a resistência aos universalismos, uma ferramenta do pensamento e uma criação política de resistência ao instituído. Então, talvez seja isso, eu acho que é por aí que a gente encontra um conforto também na relação entre educação ambiental e filosofia. E ela administra aí a vida dela de docente com a de estudante, o que para nós não é nenhuma novidade também, né, Guria? Somos todas desse mundo. Então tá, a gente vai começar, Claudete, né? Tu tem aí uns 20, 30 pois é, e agora? Fazer a tua fala, né? Continua, espera. E depois a gente, então, começa... Pronto. Tá. Então é isso. Então é a forma como a gente olha a educação ambiental por outros vieses, né? Não é dizer que aquilo que se faz na escola, por exemplo, a reciclagem de lixo, a horta no fundo da escola, não é educação ambiental, é também. Mas talvez, e é esse o nosso desejo, é pensar como é que a gente consolida esse campo. A horta no fundo da escola, a reciclagem na escola, são também discursos que proliferam e sustentam um discurso de educação ambiental, né? Então, é sobre isso que a gente se debruça aí ao olhar que conceito de educação ambiental nós temos. Um conceito de educação ambiental que resiste ao estabelecido e que pensa estratégias de ações possíveis para nós pensarmos a nossa relação enquanto humano com esse planeta e com a cultura que nós também produzimos. Um segundo movimento são as provocações à escola. Então, a gente investe em trabalhos que se concentram nessas problemáticas escolares, sobre os modos de governamento, frente a políticas educacionais, frente a discursos recorrentes sobre o processo de escolarização. E a gente tem aqui a primeira tese que a gente apresenta, é a tese da Giza, né, da Gisele Silva, que vai trabalhar com os discursos de verdade nas práticas de escolarização com crianças pequenas. Então, a gente costuma dizer que essa tese foi defendida em 2019, e essa tese, ela é eu posso dizer assim, um divisor de águas dentro do grupo, porque a gente vinha se concentrando muito na discussão sobre educação e filosofia por dentro da escola, e a Giza organiza o seu trabalho de pesquisa a partir desse viés e com essa sustentação teórica. Então, ela faz uma discussão, aí está aqui, né? Ela faz uma discussão sobre a revista Pátio na educação infantil, que discursos de verdade congregam a revista Pátio, que vai dando orientações de práticas pedagógicas para crianças de 4 e 5 anos, e ela vai fazendo a análise de que verdades são essas. Uma das verdades mais fortes que aparece é a ideia de pedagogia de projetos com crianças. Então, que é quem trabalha com educação infantil sabe o quanto isso é recorrente no campo da educação infantil, né? A necessidade de construir projetos sob a aura de que são as crianças que escolhem esses projetos, é a partir do interesse das crianças. E eu costumo provocar, assim, até que ponto é o interesse das crianças e não tem uma mão de adulto ali dizendo o que interessa para essa idade escolar efetivamente trabalhar.
Porque não é necessário, uma criança chega na escola e resolve dizer, professor, eu quero trabalhar com música, mas eu quero funk. Até onde é possível o aceite de determinados interesses e gostos das crianças? Não, música sim, mas vamos trabalhar com Beethoven, eu costumo brincar, né? Então, até onde essa liberdade, ela é efetivamente uma liberdade da criança para a escolha das pedagogias de projeto. Então, é um pouco sobre essas discussões de verdades no campo da escolarização para crianças pequenas que a Giza se fortalece para poder fazer essa tese, e um dos movimentos que incomoda a Giza ao discutir isso é a obrigatoriedade da escola e a possibilidade de pensar outros encontros para a educação infantil para além desses discursos modernos e o discurso de pedagogia de projetos, que parece que encontrou um terreno fértil e hegemônico no campo da educação infantil. Então, é dali que nasce toda essa problematização sobre filosofia com crianças que vai, vamos dizer assim, vai abrir a passagem, vai abrir as possibilidades para que outros trabalhos sobre filosofia com crianças apareçam no nosso grupo de pesquisa, que é um movimento um pouquinho mais à frente, que daqui a pouquinho eu já vou falar sobre ele. Nós temos também sobre essas escolarizações uma tese defendida sobre as ocupações secundaristas, também uma tese muito boa, que é da Juliana Teixeira. Ela trabalha com como é que esses estudantes, eles narram as ocupações secundaristas, então é a partir do que os estudantes dissertam, né, falam sobre as ocupações secundaristas, e a gente tem algo muito emblemático feito pela Juliana Teixeira aqui, que ela se dá conta, que é o que a gente traz num artigo, ela se dá conta que os alunos lutavam por um desejo de mais escola. Não havia uma luta do porquê a escola. Para que serve a escola? Que interesse nós queremos ainda lutar pela escola? Não se colocava em questionamento se a gente devia ou não lutar pela escola. Era uma luta pela escola, efetivamente. Então, um desejo latente de mais escola. E aí a gente faz uma problematização, é claro que há todo um movimento de resistência nas ocupações secundaristas, mas a gente faz uma problematização também de até onde esse desejo latente de mais escola, essa problematização que a gente faz lá, também não é um desejo latente de mais governamento sobre os corpos infantis e juvenis, nesse caso. Então, é um pouco dessa problematização que a gente vai fazer aqui na tese da Juliana. Essa aqui é o meu trabalho de pesquisa atual, que é da Bolsa Produtividade, né, que é a emergência do par escola-estado no Brasil. Então, a gente tem feito a problematização, isso junto com os pós-doutorandos também, e com alguns doutorandos, que é a discussão sobre quando é que se dá a consolidação da obrigatoriedade escolar e a união entre escola e Estado no nosso país, e como é que isso fortalece estratégias governamentais de controle. Essa é a primeira parte do trabalho. A segunda é ver como é que isso acontece dentro do campo da educação ambiental. Quando é que se dão as obrigatoriedades da educação ambiental por dentro do espaço escolar, quando ela perde vez, que a gente sabe que a educação ambiental está perdendo vez dentro do espaço escolar, basta a gente ver aí os documentos legais e uma base nacional comum curricular, que já não fala mais em educação ambiental. Então, é ver que deslocamentos foram esses, e um deslocamento que para mim já é bastante caro há um bom tempo. O Rodrigo também tem trabalhado sobre isso, que é o esmaecimento da educação ambiental e o fortalecimento da educação para o desenvolvimento sustentável. Então, é um pouco nesse pé aí que nós estamos. Eu vou passar, tá? Porque eu quero dar só um apontamento mais geral. Eu não sei se a Paola está aí, a Paola Oliveira é nossa colega, doutoranda do programa. Se a Paola tiver, ela pode abrir o microfone, porque como a Paola tem uma dissertação, agora está no doutorado, mas tem uma dissertação que é só desse bloco aqui, ela poderia apresentar, mas eu não sei se ela já chegou da escola. Cheguei. Então é contigo. Aqui. Então é contigo para a gente trocar a voz. Então tá, desculpem pelo atraso, é que eu estava lá na escola. Vou abrir aqui a câmera. Cheguei toda molhada, mas cheguei. Bom, nós fazemos aproximações, né, entre escola e filosofia, buscando entender, né, e procurar quais são as potências da filosofia quando a gente aproxima ela da escola, né, quais são as possibilidades, o que pode surgir desse encontro.
que movimentos de resistência à escola disciplinar a gente consegue operar quando a gente une ali a educação e a filosofia, né? Quando a gente trabalha isso por dentro da escola, que movimentos de resistência a gente pode operar ali, de que formas diferentes a gente pode pensar, que outras formas a gente pode criar para ir além do que já está pré-estabelecido ali, né? O que já vem imposto, que rupturas a gente pode fazer. Então, a gente acredita, né, na potência da filosofia como um espaço de respiro e de possibilidade para a gente pensar sobre o próprio pensamento junto com os estudantes, né, junto com as crianças, com o povo que permeia a escola. Aqui eu apresento para vocês a minha pesquisa de mestrado, onde nós fizemos, né, essas aproximações entre infâncias, filosofia e educação ambiental. O título da dissertação é Educação Ambiental e Filosofia, Infâncias como Experiências de Invenção de Problemas. A partir da dissertação, nós fizemos 3 produções, aí aqui tem 2, mas eu anotei aqui a terceira para passar para vocês. Um é um artigo que se chama Infância, Natureza e Animais Não Humanos, uma aposta na filosofia com crianças na escola, para pensar sobre esses animais humanos não humanos, o espaço do zoológico e outras questões a partir da filosofia. Um capítulo de livro que se chama De Encontros Potentes e Criações Possíveis, Educações Ambientais e Filosofias na Escola. E agora, esse ano, foi publicado o artigo Educação Ambiental, Infância, Filosofia e Escola, Possibilidades de Encontros a partir de Experiências Filosóficas. E agora a gente está iniciando, né, dando os primeiros passos na pesquisa de doutorado para pensar na formação dos professores para trazer a filosofia para dentro da escola, para a escola de educação infantil, que é onde é o meu chão, né, que é onde eu me encontro. A princípio. Pode passar. A Thalia, ela tá aí, ela disse que vai falar a parte dela. Ótimo, então vamos passar para a Thalia. Eu só vou pedir para as gurias apresentarem bem rapidinho, porque nós estamos 6h10, então as gurias que estão, vamos dar prioridade para o trabalho da Thalia, da Josi e da Isabel, que eu acho que são as colegas que estão aí. A Cibele está começando, Cibele se apresentou, mas ela está começando, então a Cibele ainda não apresenta, mas eu acho que são essas 3 meninas, e aí vou dar aí 2 minutinhos para cada uma, tá, gurias? Para a gente poder depois fazer uma roda de conversa com o povo aí. Perfeito, vou ser rapidinho. Então, eu sou a Thalia, o meu trabalho ele também é pensando a filosofia com crianças, eu fiz a defesa ontem, e aqui está o título ali, Encontros Filosóficos com Crianças, mas ele foi atualizado, é Encontros Filosóficos com Crianças no Espaço Escolar, Problematizando a Escola e a Ciência no Cotidiano da Vida. Então, eu fui passar aqui, quiser passar aí, Paulinha? Então, meu problema de pesquisa foi pensar quais as potências de criação e encontros filosóficos com crianças no 2º ano do ensino fundamental, quando se problematiza o conceito de ciência. Para responder esse problema de pesquisa, a gente realizou encontros filosóficos, foram 5 encontros, que a gente realizou em uma escola da rede municipal daqui da cidade, crianças de 7 a 8 anos, foi 2º ano, e a gente teve como tema escola, filosofia, ciência, mulheres na ciência. Levamos para eles alguns disparadores do pensamento para provocá-los a questionar verdades legitimadas acerca da escola, acerca da ciência, e levar a filosofia como uma possibilidade de respiro e de fazer buraquinhos no cotidiano, no cotidiano e no currículo ali na escola. Não sei se falei muito rápido, quer que eu continue, Paulinha? Tá ótimo, Thalia, tá ótimo. Muito obrigada. Ela não... Tá excelente. Deixa eu passar aqui, que eu acho que é a da Josi. É a da Josi. A Josi tá aí? Estou. Josi, tu não tem o tempo de apresentação que é na semana que vem, tu tem 2 minutos. Então, a nossa pesquisa se intitula Infância, Experiência e Tempo, que podem outros encontros nas nossas relações com o mundo em uma instituição de educação infantil.
trabalhando, então, essa tríade, né, infância, experiência e tempo, a qual atravessa todo o currículo na educação infantil. Através da filosofia, a gente buscou, realizando 4 encontros com as crianças, uma turma com crianças com idade de 5 anos, de nível 2, em uma instituição de educação infantil. Como problema de pesquisa, quais experiências de pensamento são possíveis com crianças de 5 anos quando provocamos outros modos de pensar e viver as nossas relações com o mundo na educação infantil. Então, repetindo, né, ali foram encontros filosóficos com crianças de 5 anos, em uma escola aqui da cidade de Rio Grande, uma escola pública. Nas temáticas escola, relações com o tempo, com o ambiente, com o mundo, elencando sempre, então, a tríade experiência, infância e tempo, e levando todos esses temas para as crianças, como disparadores do pensamento, a literatura infantil, né? Registro de desenho, espaço físico externo e as produções artísticas das crianças. E através das narrativas, das falas, nós fizemos o capítulo 4 e 5 da pesquisa, os quais foram escritos em forma de artigo. Ótimo, Josi, muito obrigada. Acho que agora passamos para Isabel. Aí, Isabel? Isabel, não tá? Tá, então eu vou apresentar brevemente aqui da Isabel e aí nós vamos começar a nossa conversa. Então, o da Isabel é uma tese de doutorado, já foi qualificada, agora nós estamos no momento da finalização da Isabel, né? Esse ano ela encerra, e que é a relação, ela trabalha muito fortemente com a ecosofia do Guattari. A Isabel vem do mestrado com uma colega, não era, ia falar que era da Bárbara, mas não é da Bárbara, é da mesma instituição da Bárbara, uma colega muito querida nossa também. Ela fez mestrado com essa colega, trabalhando especificamente com Deleuze e Guattari, e vem então por GCAF porque quer se enfronhar e estudar o Foucault. Então, a Isabel tem um arsenal de estudo muito bom, muito grande sobre Deleuze e Guattari, e trabalha junto com Deleuze e Guattari, ela trabalha com Foucault. Ela escolhe trabalhar com ecosofia e literatura, ela faz seleção, então, de obras, vocês vejam aí as diferentes obras da Isabel, estão aí com as imagens, de literaturas que podem nos levar à potência do pensamento. Esse é o grande mote de discussão da Isabel. Então, a pergunta dela é como experimentações de leitura, quando feitas a partir de uma mirada filosófica, podem fazer da escola um espaço de problematização do modo como nós nos relacionamos, e aí, então, Guattari, né, ambiente físico, com os outros e com nós mesmos. Então, ela pega essas obras literárias e faz análise de que exercícios de pensamento para a constituição de si são possíveis dentro desses materiais literários, né? Basicamente, é isso, gente. Eu vou parar, teria mais outras pesquisas para apresentar, mas eu vou parar aqui porque a gente consegue ter uma noção, assim, dos blocos de trabalho que a gente desenvolve, né? Educação ambiental, problematizações da escola e esse último bloco vinculado à escola e filosofia. Eu gostaria de finalizar aqui, então, vou parar o compartilhamento, tá? Para que a gente possa poder escutar vocês, o que isso tem sentido para vocês. Se não tem sentido nenhum, não se preocupem, porque nós estamos em 2 grupos, assim, que se gostam, então fiquem bem à vontade de dizer, olha, não entendi bem, o que vocês acham que contribuem aí no campo da educação. Nós estamos abertos para conversar com vocês e poder ouvir o que isso tem sentido ou não para o trabalho que vocês têm desenvolvido. Acho que agora o mais legal seria a gente poder fazer uma roda de conversa mesmo. Paula, obrigado, tá? Gente, vamos questão de método, tá? Levanta a mãozinha aqui no Teams, tá? Mas eu vou, Paula, por causa do seu tempo, eu vou fazer de 2 em 2 só, tá? Os 2 primeiros que levantarem, falam, se der tempo a gente continua, tá? O Davi é o primeiro, já levantou a mão, e aí se ninguém levantar em 1, 2, 3 segundos, eu vou deixar o Davi falar, Davi. E depois a Michelle. Bom, boa noite novamente, né?
Acho que tem muita coisa que eu queria conversar, vou tentar ser bem sucinto para dar tempo. Mas vendo os trabalhos, né, que vocês estão desenvolvendo, professora, e a partir do texto que a gente leu, né, dos textos que a gente leu, e pensando no que eu tenho trabalhado, vou tentar fazer uma pergunta bem prática, que eu sei que é complexa, né? Mas a partir disso que vocês estão colhendo, né, na educação básica, principalmente, pensando nessa governamentalidade neoliberal que avança cada vez mais, como é possível, né, resistir a isso? Porque eu sei que vocês têm feito movimentos, acho que no texto você fala bastante desses movimentos de resistência, mas o que vocês têm pensado isso na educação básica? Porque eu sempre acho que a articulação que a gente faz no ensino superior é uma, né? Até a nossa voz enquanto professor do ensino universitário é uma. E na educação básica me parece que é outra. Então, para não ocupar muito tempo, eu queria que vocês falassem um pouco dessas experiências de resistência a essa governamentalidade neoliberal que avança cada vez mais. Se puder falar um pouquinho disso, eu agradeço. E, Paula, eu vou passar para a Michele já, porque eu acho que vai na mesma toada a pergunta dela, daí acho que talvez você consiga ou não responder as duas de uma vez só. Michele. Olá, tudo bem? Então, eu li o seu texto também, né, os textos indicados, e me fez refletir. Eu sou professora de creche e trabalho na creche, e o meu estudo é sobre o neoliberalismo, né, na educação especial da creche. Mas, lendo o seu texto, ele me afetou no sentido de o neoliberalismo, ele tá em todos os movimentos, né? Ele afeta o meio ambiente, ele afeta a educação especial, ele afeta a diversidade. Então, a minha pergunta é, dentro da educação, eu sou professora de creche, como que eu consigo trabalhar essas questões com os meus professores, mas não abordando eles no sentido de aconselhamento, porque eu sou uma pessoa que eu dou trabalho para o meu marido, sabe? Porque eu sou a da reciclagem, eu não jogo nada fora, eu levo tudo nos seus ambientes adequados, na escola eu consegui abolir o EVA, eu sou a chata da sala, que eu não deixo ninguém usar EVA, é só papel que a gente usa, a gente tem os ambientes escolares, é uma chácara onde eu trabalho, então a gente sai muito para fora, tem muito contato com a natureza. E assim, a minha angústia é como que eu consigo tirar isso além da escola, sabe? Como que eu consigo afetar as minhas crianças e essas crianças levem para as famílias esse conceito da preocupação mesmo com o meio ambiente. E lendo o texto que falou da educação sustentável, você fala, né, é mesmo, a gente se deixa levar pelas coisas que estão acontecendo e passam desapercebido, né? Nesse contexto neoliberal que está afetando mesmo a gente. Então, na educação infantil, eu sou da creche, meu público é de 0, né, 4 meses a 3 anos. Então, eu teria que afetar esses professores, afetar essas famílias, e como, sabe, assim... Olha, muito bom, assim, ver que os textos, né, a nossa apresentação, de algum modo, ela faz vocês pensarem a escola, que eu acho que esse é o nosso desejo. O Davi, quando fala que mais ou menos isso, que o discurso que a gente tem como professor é diferente, professor universitário, eu concordo plenamente, são públicos bem distintos, né, Davi, da forma como a gente, por exemplo, uma conversa que eu faço aqui com vocês, de um grupo de pesquisa vinculado à pós-graduação, do que, por exemplo, se a gente vai fazer uma formação continuada na escola. É outra coisa, ainda que os nossos referenciais eles sejam carregados sempre quando a gente vai fazer uma fala, a forma como tu aborda isso para chegar no sujeito é completamente distinto. Então, eu super concordo com o que tu falasse. O que eu posso dizer, assim, é um desafio muito difícil, sabe? E talvez por isso a gente tenha se envolvido tanto com a escola. E às vezes, e eu vou ser muito sincera, às vezes dá muito desânimo. Muito desânimo. A gente fez muito curso de formação de professores sobre educação ambiental, e o que a gente via, primeiro, as pessoas que procuravam era porque tinham algum interesse em educação ambiental, mas chegavam nos cursos com uma visão de educação ambiental bastante reduzida,
de construção de horta, por exemplo, a ideia de educação ambiental, que não é que ela esteja equivocada, mas a educação ambiental é muito mais amplo do que isso. Então, vocês vejam, se as pessoas que se interessam pela educação ambiental, imagina os que não se interessam, se os que se interessam já pensam de uma forma tão pequena a educação ambiental, isso se torna problemático para nós. Me lembro de cursos que a gente fazia para questionar a ideia do terror e do medo pela perda do planeta, e o discurso que vinha dos professores era exatamente isso, que eles trabalhavam nesse sentido com seus alunos. Porque não é que a gente não tenha que pensar que essa hecatombe está presente aí, mas, que é o que me mobiliza, e é isso que eu tento levar nas escolas, é que, de algum modo, nós temos que fazer a nossa parte. Isso tem muito a ver com as micro-revoluções do Foucault. Como é que eu, individualmente, tem a ver com a pergunta da Michele sobre o neoliberalismo, que pergunta assim, como é que eu faço para isso não entrar na escola, algo assim. Eu diria assim, a gente não faz, né, Michele? Isso não está nas nossas mãos. A gente não tem escolha, adentra. Isso tem muito a ver com, até eu brinco com meus filhos, e qual é a mãe que não diz isso? Eu não sei como é que esse guri fala uma barbaridade dessas, eu nunca disse isso, ele não foi educado desse jeito. Ele fala, claro que ele fala, ele está no mundo, a família é só uma das muitas instituições do qual o guri participa. Então é um pouco isso também, quando a gente pensa na escola, como é que eu faço para não entrar isso na escola? Entra, é claro que entra. Então, como é que a gente pode fazer para se fortalecer para pensar outras estratégias de combate, pequenos, ínfimos, diários? Eu acho que talvez a gente se colocando nessa posição, a gente ainda tem uma luta legítima que pode ver alguma modificação, que é o que eu via lá nos cursos de formação com os professores. Quando eles faziam todo esse discurso do terror e medo pela perda do planeta, eu dizia assim, mas qual é a relação de pertencimento que nós temos com a Terra, quando a gente se preocupa só que ela pode acabar porque ela é a natureza é finita? Porque a nossa preocupação com terror e medo pela perda do planeta é que ninguém quer passar, nós mesmo no ano passado, em junho, no Rio Grande do Sul, usando manga curta. Não, ninguém quer isso. Todo mundo sente falta do frio. Todo mundo não, tem muita gente que não gosta de frio. Eu adoro frio. Eu sinto falta do frio, né? Bom, é claro que existe toda essa condição que tem modificado o nosso mundo. Como é que é possível a gente criar estratégias de resistência? Como é que é possível pensar outros modos de vivência, de relação de pertencimento com a Terra? Não porque eu preciso dela para viver, porque isso eu acho uma visão muito egoísta nossa quando a gente pensa desse modo. A gente tem que se preocupar porque a Terra pode acabar. Não, não é só por isso. Porque senão, bom, na nossa geração ela ainda não vai acabar, então tá tudo bem. Não, não é isso. É que relação de pertencimento, isso é Guattari. Que relação de pertencimento eu tenho com esse espaço, com essa terra, com o meio ambiente onde eu vivo, com as relações que eu estabeleço com os outros. Isso é possível pensar no micro. E aí, Michele, e também para o Davi, né, para nós no campo da escola e da educação infantil muito fortemente, a gente tem trabalhado com a literatura infantil. Eu acho que aquele livro que eu falei para vocês, das educações ambientais, o que pode a escola, o que podemos nós, professores, ele traz um pouco isso. A gente não vai acabar e não vai conseguir dar conta de parar o aquecimento global, por exemplo, para pensar num dos grandes problemas que nós temos ambientais. Mas é possível a gente pensar a nossa relação com a Terra. É possível a gente pensar a Isabel lá com a literatura, levando... A Isabel é professora do ensino médio, de um curso técnico e do ensino médio, é levar isso para os seus alunos. Que possibilidades da gente ler aquele tipo de leitura pensando nas nossas relações com o ambiente. A Paola, lá como professora da educação infantil, como a Michele, levando literatura infantil e fazendo esses sujeitos pensarem de outras formas que até então não tinham pensado. O que é a vivência com o zoológico, como fez a Paola na sua dissertação? O que é o zoológico para nós? Quem de nós, como mães, nunca levou seus filhos ao zoológico e achou lindo abanar para o tigre de longe, porque de perto a gente não quer? É um outro grande discurso de natureza. A natureza é muito linda, mas aquela que a gente quer perto. Eu quero comprar uma casa que tenha vista para o lago, etc. Mas a cobra eu não quero lá. Depende da natureza, não é toda a natureza que é bem-vinda para nós. Então, assim, que discursos de natureza são esses que a gente constrói? É pensar sobre isso. E talvez seja uma forma da gente frear o neoliberalismo, por alguns instantes, em alguns momentos, com um exercício de pensamento possível, com questionamento a ele, mas não no sentido de que ele não vai entrar. Ele vai entrar na escola, ele entra nas nossas casas, ele constitui a cada um de nós, né? Acho que é um pouco disso que eu diria para você, sabe? Obrigado, professor.
Mais alguém? Temos tempo, Paula? Temos. Eu acho que se quiserem pensar, assim, daqui a pouco essa relação com... Vi que tem tanta gente que trabalha com escola aqui, né, Rodrigo? Daqui a pouco, o que pensa, assim, né, as angústias de vocês como escola, como professores de escola? Ó, o Marcelo levantou a mão aí. Gente, só vou pedir, assim, se puderem ser sucintos, assim, para mais gente participar também, aquela coisa toda, tá? Por favor. Agradeço a oportunidade. Eu li o seu texto aqui, eu vou ser bem sucinto, eu trabalho lá na escola e às vezes a gente trabalha, uma das perspectivas lá da gente também, essa igual com a Michelle, eu trabalho no ensino fundamental do 6º ao 9º ano, e às vezes a gente trabalha também vendo o neoliberalismo, né? A gente está vendo que a gente consegue tá reproduzindo todo o que o Estado está pedindo para a gente, e às vezes a gente acha que... Eu costumo produzir algumas músicas, professora. Eu sou aquele professor de ciências que eu faço musiquinhas com rima, tal, para que os alunos possam entender melhor aquele texto, aquelas coisas. A minha pergunta é, será que eu estou fazendo uma resistência ao tentar fazer uma coisa que eles consigam digerir de forma mais alegre, de uma forma que eu fico feliz quando eu dou aquela aula com uma aula diferente, porque eles começam a cantar e aqui todos aqueles termos em ciências ficam fáceis. A minha pergunta é, quando eu faço isso, eu estou reforçando o aparelho ideológico do Estado, sendo mais um que está fazendo com que tudo ande bem, ou eu estou fazendo uma resistência? Essa é uma pergunta, me ajude a responder. Passo a palavra. Faz para mim já? Não me deram nem tempo de pensar, Marcelo. Olha, o que eu vou te dizer? Eu fiquei pensando, eu acho que resiste, sim, com essa sisudez da escola, eu costumo dizer com esse cinza da escola, que às vezes é tão triste para os alunos, né? Você está falando aí de ensino de ciências, meu filho hoje fez prova ainda é ciência, porque é o 8º ano, mas eles já separam, e ele fez prova de física. E ele estava lá envolvido com todas aquelas equações, eu fiquei pensando, talvez se ele tivesse alguma música para ajudar, ele poderia ter decorado melhor essas equações, mas eu acho que é uma forma de resistência, mas ao mesmo tempo, sabe, Marcelo, quando tu falou aí, será que eu estou, tipo assim, engrenando um aparelho ideológico de Estado quando a gente continua repercutindo uma construção de conteúdo, assim, que eu não sei se é isso que tu faz, tá? Mas eu fico pensando assim, de uma maneira tão dura, só preocupado com conteúdo, ainda que seja através da música, aí eu fico pensando, talvez sim, talvez a gente esteja. E por isso eu aposto na filosofia, Marcelo. Porque eu acho que quando a gente leva isso para os estudantes, tu faz eles pensarem sobre aquilo que eles estão vendo, sabe? E eu acho que a música é um prato cheio para isso. Eu acho que é uma provocação, isso não quer dizer que tu não faça resistência. Eu acho que, de algum modo, sim. Eu fico pensando nessas aulas tão duras de ciências, em que a gente tem que decorar um conteúdo, uma equação, não sei o quê. Então, eu acho que é um modo de resistir. Mas talvez a gente possa pensar, por dentro do espaço da escola, outros encontros com a própria escola. O que é a escola para esses estudantes? Eu fico pensando assim, sujeitos ali nos seus... Até na educação infantil, mas vamos pegar o teu caso, que é ensino fundamental. 10, 12, 13 anos. Será que eles já pararam para pensar o que é a escola? Por que a escola é importante para eles? Isso pode ser um exercício de filosofia, sabe? O que te move a uma aula de ciências? Para que te interessa estar aqui? O que tu acha que tu vai aprender de importante para a tua vida aqui dentro? Eu acho que fazer esse tipo de pergunta que os alunos não estão nem acostumados a responder, porque ninguém nunca perguntou isso para eles. Talvez possa ser um exercício, eu aposto nisso, um exercício de filosofia em que a gente leve o aluno a pensar, mas não a pensar a equação somente, a pensar a sua própria relação com aquele ambiente que ele participa todos os dias e nunca parou para pensar nisso. Aliás, nem nós paramos como professores para pensar para que serve a escola. A gente não faz esse exercício de filosofia com a gente mesmo, né? Eu não sei, Isabel, Paola, se quiserem trazer algum comentário, Thalia, Josi, né? As gurias trabalham aí com escola direto, também podem fazer seus comentários. Os outros colegas. Me escutam? Sim.
Ah, e agora funcionou meu microfone. Aquela hora que eu fui apresentar, falhou a minha internet, não funcionou. Eu acho que enquanto Então tu aproveita e faz os comentários que precisam dos ajustes da tua tese, que eu falei. Ah, não, perfeito. Adorei tu apresentando a minha tese. Maravilhoso. Acho que apresentou até melhor do que eu. Eu acho que quando o Marcelo está falando aí sobre ciência, eu lembro lá da primeira discussão que eu trago na minha pesquisa, né? Eu acho que, de repente, eu não sou professora de ciências, mas a minha formação e as minhas aulas estão muito embasadas na ciência, né? Nas ciências exatas e nas ciências da natureza. E eu acho que quando a gente provoca os alunos a não pensar só a partir da ciência, a gente está resistindo, né? Enquanto o professor que está numa formação que é pautada na ciência, e a gente vem e provoca eles, por exemplo, como é a proposta da minha pesquisa, e em pensar também as nossas relações com a natureza a partir da filosofia e da literatura. Eu acho que isso aí é resistência, né? Acho que aí a gente está resistindo a essa supervalorização da ciência, né? Que o neocapitalismo também fortalece muito. Acho que aí também é uma maneira de resistir, fugir, escapar um pouco, né? Obrigado. Mas, Marcelo, antes de passar para o Sérgio, pode ficar muito tranquilo. Eu acho que pensar essas estratégias metodológicas, elas também são super importantes para a gente poder dar uma vida. O Nietzsche dizia isso, né? Que a gente leve para a vida a ideia da dança, como ele dizia, que a gente possa fazer uma Gaia ciência, uma ciência da terra, uma ciência alegre. Eu acho que é um pouco esse exercício também, que pelo que tu me diz é o que tu tem tentado fazer dentro da tua escola. Também merece nosso respeito, né? Serginho. Boa noite, estou gostando muito assim desse encontro, né? Participo do GCAF aí, junto com a professora Paula, fui orientando de mestrado dela e sou professor da educação básica. Eu trabalho com as turmas finais do ensino fundamental também, com o Marcelo, e vivo na escola, né? Minha vida profissional é na escola. E acho assim essas questões que vocês estão levantando aí muito pertinente e me incomoda muito também. A da Michele, a do Marcelo e a do professor Davi. E eu penso nisso todo dia, eu sou professor de história, né? E aí eu penso nessa questão da resistência, de manter o aparelho ideológico funcionando diariamente, né? Porque, assim como tu, eu, quando vou trabalhar na sala de aula, e como professor de história, a gente acaba caindo nisso, não tem como escapar, porque tem essa preocupação, né, de como pensar o conteúdo, né, de como levar aquele saber que é o saber da escola para esses alunos trabalhar, e ao mesmo tempo a gente acaba sempre pensando como escapar dessa lógica neoliberal, capitalista e macro, né, essa mudança, essa questão macro, sistêmica aí, né, que é muito presente, que é presente na nossa vida e acaba, de alguma maneira, incluindo a todos nós. E o que eu experimento, né, e tento fazer dentro disso tudo aí, quando a gente está na sala de aula, que é o nosso espaço, né, e uma coisa que me conforta é claro que isso é difícil de conseguir, mas em algum momento a gente consegue mexer no individualismo, né? Quando está em a relação entre professor e aluno, quando a gente toca a questão do individualismo, e aí tu tira o sujeito da lógica da competitividade e abre para ele a possibilidade de relações humanas que não são relações de competição, quando tu provoca eles, quando tu trabalha um afeto, tu cria uma dúvida, tu causa tu estremece o pensamento, tu coloca coisas para eles pensar que não necessariamente eles vão ouvir fora da escola. Porque, por exemplo, com a vida na família, eles não vão ouvir. Quando são pessoas que frequentam a igreja, também não vão ouvir. E quando estão num mundo que não é o da escola, as verdades vêm prontas, as orientações vêm prontas e a pessoa é obrigada a, de alguma maneira,
executar ou ser levada a ter que escolher um caminho sem parar para pensar nisso. Eu acho que a escola, essas 4 horas, ou esse tempo da escola, é um tempo de certa forma, que permite uma certa liberdade. Uma liberdade para não estar preso a nada, né? E poder, de alguma maneira, botar um ponto de interrogação. Gosto muito desse conceito que o Deleuze trabalha, que é o a ideia de conversa, né? De conversação, que é muito diferente da questão do diálogo. E isso é uma coisa que eu penso quando eu estou pensando em dar aula. Eu acho que o diálogo ele tem um peso autoritário muito pesado, né? Uma herança dialética infeliz, né? Eu uso essa palavra assim, mas então essa questão do encontro, da conversa, de tu apresentar algo e aquilo ser estranho tanto para o professor quanto para aqueles que estão assistindo o que o professor está fazendo, né? Algo que não está dentro do programa. Ao mesmo tempo, tu acha no programa. Eu pego um conteúdo de história, por exemplo, um acontecimento, um fato, e aquele fato se trazer a ideia de experiência para o fato. Né? E não ficar só naquela maneira de contar o fato, de analisar o fato. Né? Eu acho que as coisas não são muito mais da ordem do estranhamento, né? Da experiência, do que da análise. Aliás, essa é até uma um pouco assim, é uma maneira que eu coloco em suspenso, às vezes, o modo crítico de pensar a história, um pouco por isso, assim, né? Geralmente, dependendo da forma como a pessoa faz a crítica, ela dá uma aula analítica, né? Na parte de história, estou falando de história, sociologia, né? Então, ela faz uma análise do capitalismo, uma análise de luta de classe, uma análise enfim, do neoliberal, né? E aí tu quer que o cara entenda o neoliberalismo. Né? Ou a pessoa que está lá, que nunca ouviu falar disso, que não consegue nem imaginar do que ele está falando, saia sendo crítico. Na verdade, tá criando massa, né? E eu acho que o movimento contrário a isso, o movimento contrário ao de massificação, né? É esse o movimento que nós, professores, de alguma maneira, a gente tem que tentar. Uma vez ou outra eu consigo fazer alguma coisa diferente, né? Não é sempre. Às vezes a gente tá sob pressão, tu acaba reproduzindo, né? Mas esse movimento, eu acho que ele é importante. Eu acho que é isso um pouco a resistência. Né? E não é uma resistência que é todo dia, né? É uma resistência quando a gente consegue. E um pouco isso, eu acho. E não tem como pensar nessa coisa macro, assim, neoliberal mesmo, né? Pensando na escola como... que é até uma coisa que a gente está começando a estudar no grupo, a professora Paula, ainda conversa com ela às vezes sobre isso, né? De pensar esse sujeito que a escola moderna forma, né? Esse sujeito que a escola, a partir articulada dentro da ideia de governamento, né? Esse sujeito que ela propõe, né? Que a pessoa que passa por ali vai ter que trabalhar tecnicamente para que ela possa ser, né? Não quer dizer que vai ser, né? Mas essa escola que é essa instituição de governo mesmo, né? E ao mesmo tempo, acho que, e aí não é o caso, né, de dizer que perguntar sobre a escola é importante, né? Que escola é o que a gente pode fazer dentro da escola, né? E nesse sentido de desconstituir a ideia liberal e neoliberal, né, humanista do indivíduo, né? Esse indivíduo que não é divíduo, né? Porque a gente o eu são muitos, né? O eu são muitos, e é isso que tem que ficar claro. O eu são muitos. A gente só é com os outros. E isso é o problema do neoliberalismo, que eu acho, e aí a gente chega no micro, né? Pensando a partir do micro. Não é que tenha que ignorar que o capitalismo deve ser acabar com ele ou pensar em outras realidades que não seja capitalista. Eu continuo pensando nisso, né? Mas essa solução macro, ela não necessariamente ela
ela consegue ser praticada, né? Agora, no micro, a gente consegue. No micro, acho que tu consegue estremecer, ou pelo menos em algum momento, a partir de algum gesto, algum toque, alguma fala, alguma palavra, tu consegue tirar o indivíduo do mundo disciplinado por onde ele está passando, seja ele o mundo disciplinado da família, o mundo disciplinado da escola, o mundo disciplinado da igreja, e esse mundo que de certa forma impede a pessoa de pensar sobre e escolher, né? Escolher determinados caminhos. Acho que o neoliberalismo é isso. O neoliberalismo, desculpa a palavra, mas ele é uma merda, porque ele não, desculpa a palavra, eu estou empolgado. Ele é porque ele não permite isso, né? O neoliberalismo ele não te dá essa possibilidade da diferença. Ele diminui a tua vida. E o nosso movimento é o contrário, é aumentar a vida, aumentar a potência. Eu acho que essas discussões que o Sérgio está trazendo é no sentido mesmo de ver também o micro, o que a escola pode fazer, né? Que eu acho que é um pouco do que o Marcelo também trouxe. O que é possível dentro da minha sala de aula? Como é que eu consigo, de algum modo, tocar esses estudantes lá com as aulas de ciências, né? É um pouco isso. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei com vontade de ter mais tempo, de escutar vocês, da gente poder falar. Não sei, acho que ao mesmo tempo, assim, precisava apresentar as pesquisas para poder disparar em vocês algumas perguntas e algumas provocações, mas também fiquei com uma vontade maior, assim, de ficar mais tempo e poder escutar vocês, no sentido de ouvir, assim, o que isso tem a ver com o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Tão bom ouvir, assim, ó, o Davi, a Michelle, o Marcelo, que perguntaram sobre as suas relações com a escola. Isso eu acho que é um movimento super importante. Essa questão que o Davi trouxe ela vai, como é que eu vou te dizer, eu vou sair com ela daqui, que é a forma como a gente chega em cada um dos sujeitos não é da mesma forma. O que a gente faz aqui, eu acho que não dá certo se for feito na escola. Talvez tenha que ser com outra linguagem e nós vamos ser os mesmos. Eu não acho que a gente tem caras diferentes para chegar em outros lugares, mas eu acho que tem formas de abordar dependendo de onde tu está entrando, sabe? E eu acho que a escola é um desses lugares, sabe, Davi? Como é que a gente pode falar para ser entendido pelos professores? Então, eu tenho muito a agradecer vocês por essa possibilidade de estar aqui, mostrando o que a gente faz e poder ter a interlocução de vocês, perguntando coisas para nós e trazendo as experiências de vocês. E fico super aberta, assim, para um outro dia vir só para falar de algum texto, se vocês quiserem, mais vocês falam do que eu, enfim, como ficar melhor para vocês. Eu agradeço imensamente ter essa oportunidade de ter estado com vocês aqui. Paula, obrigado. Eu não vou te segurar mais, apesar da vontade de ficarmos aqui até as 9 da noite, tá? E eu nem comecei ainda a trabalhar com a ideia, nem trouxe para você aqui a ideia de quanto alguns dispositivos, como, por exemplo, meio ambiente e democracia. Estou te devendo o texto de democracia que eu estou preparando, mas agora está afinadinho para discutirmos a governamentalidade e mandarmos para a ciência e educação, tá? E vou te mandar em breve isso daí, mas justamente o quanto que conceitos libertadores, ao serem cooptados, eles se transformam em conceitos de dominação e, em consequência, conceitos e ideias mortas, e é isso que a gente está vivendo na educação ambiental. A gente avisou. A gente avisou que isso ia acontecer. Como diria o Heigota, é disso que se trata. Mas, Paulo, eu agradeço imensamente sua presença aqui. Eu falei para os meus estudantes e para os meus colegas de grupo que a ideia era justamente a presença de vocês, nem despertar, mas disparatar justamente esse pensamento para pensarmos as mesmas coisas de formas outras. Quando o Sérgio fala sobre a diferença entre diálogo e conversação, e eu trago a ideia de conversa, mas também como diálogo, é justamente pensar o diálogo em Paulo Freire, por exemplo, mas não pensar o diálogo em Paulo Freire como se pensa dialeticamente hegelianamente, mas como pensar o diálogo em Paulo Freire deleuzianamente como conversa. Eu acho que é nesse sentido que a gente vem tentando fazer essa inversão, conversando com Deleuze, justamente, fazer essa inversão ao redor de conceitos que já foram debatidos e como a gente recria esses conceitos.
como a gente torna esses conceitos outra coisa para nós. Eu acho que é nesse sentido que eu venho tentando conversar com o meu grupo. Enfim, obrigado mais uma vez, tá? Qual é a dinâmica que eu vou sugerir para o GDS? A gente dar sim, eu vou desligar, eu vou travar a conversa, tá? Antes de dar as palavras finais para a Paula, em 5 minutinhos, daí o GDS volta para a gente conversar aqui depois. Tudo bem? Paula, palavras finais, obrigado mais uma vez, e é seu tempo. Tá legal, gente. Então, assim, ó, um beijo muito carinhoso em vocês, que a gente tenha a oportunidade de estar junto em outros momentos, escutar vocês, poder ouvir as pesquisas de vocês também, que vocês têm feito aí, porque o grupo de vocês é potente nessas discussões e na aproximações de diferentes correntes teóricas, né? Queria poder escutar um pouquinho como é que vocês têm feito isso teoricamente, né, não só metodologicamente, mas também teoricamente, e especialmente com algo que para mim é muito caro, que é como é que isso chega na escola, como é que vocês fazem esse diálogo aí, muitos de vocês professores, né, como é que isso chega na escola no sentido de que, eu estou olhando aqui o Marcelo que vem para pós-graduação, é o mesmo cara que também vai lá da sua aula de ciências, como é que isso te transforma, em algum sentido, te fortalece, a gente espera, né, Rodrigo, que fortaleça, porque fazer um mestrado, um doutorado requer muito tempo, então que pelo menos a gente saia mais fortalecido disso, né? Então, um pouco é isso, obrigada pela oportunidade de estar com o grupo, assim, eu tenho um carinho imenso pelo orientador de vocês, que é o Rodrigo, então poder estar junto de vocês e poder escutar o que vocês têm feito aí, faz muito sentido para mim. Um beijo bem carinhoso para todos, eu continuo na escuta por vocês, tá? Quando quiserem, a hora que quiserem, outras oportunidades, talvez até juntar os grupos aí, e a gente pegar alguns temas que possam interessar alguns, talvez nem todo mundo, mas, por exemplo, escola, e chamar os colegas que estão trabalhando com escola aí do Rodrigo, do GCAF, enfim, a gente poder criar algumas coisas, é o que eu disse, um grupo de pesquisa tem que ser isso, tem que ser o fortalecimento entre os seus pares, e tem que ser com quem tem coração bom, como eu costumo dizer, se não tem coração bom, nem quero por perto. Como o Rodrigo tem coração bom, eu quero o Rodrigo por perto. Valeu, gente. Muito obrigada. Paula, obrigado. GCAF, obrigado. Isabel, Thalia, Josiane, todo mundo que eu não estou vendo agora aqui. Obrigado, Paola, mais uma vez, brigadão, tá? A gente fica à disposição, tá bom? Vou fechar a gravação. GDS fica, o GCAF quiser ficar também. A gente vai conversar algumas coisas mais técnicas aqui, mas daí qualquer coisa também estou à disposição. Paulinha, brigadão. Valeu. Tudo Valeu, bom? gente. Até mais. Parar a gravação. Em 3,